Graça e paz, queridos. Glória a Deus, amados. Que maravilha. Amados, nós continuamos na nossa série Os Heróis da Resistência. E hoje nós vamos dar uma parada lá no livro de Atos, capítulo 8. E vamos conhecer um pouco da história desses heróis, homens que fizeram a diferença. Atos, ele vai iniciar, queridos, logo de cara, falando do apóstolo Paulo, mas vou pedir para que os irmãos abram aí em Atos, capítulo de número 8, e vamos ler primeiramente do versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo de número 24. Feche seus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que ouvir a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, planta essa semente no nosso coração e que ela venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Atos 8 vai começar arregaçando aqui sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, queridos, Paulo, o grande, ele entrava nas casas e arrastava os cristãos e matava-os e entregava-os nas prisões. Paulo, o fariseu, um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, Paulo que viria se tornar o grande nome do Novo Testamento depois de Cristo, Paulo, o camarada que escreveu 13 epístolas. Ele, no início da vida dele, ele era um religioso que arrastava cristãos e entregava-os nas prisões. Era um malvado. Paulo era um malvado que praticava esse tipo de atrocidade com os cristãos, queridos. E a Bíblia diz que naquele tempo os apóstolos, eles se recolheram em Jerusalém e eles dispensaram todos aqueles que os seguiam pelas cidades circunvizinhas, e ali eles faziam maravilhas e prodígios. Acredito que foi um dos maiores evangelismos de todos os tempos, naquela época de uma perseguição terrível, onde Estevão tinha acabado de falecer. Paulo tinha, ou então Saulo, tinha acabado de assassinar Estevão. E com isso, todos os demais discípulos, eles se dispersaram ali naquela região da Judeia, Samaria. E a Bíblia diz que eles, sem medo, destemidos, eles continuavam anunciando o Evangelho de Jesus. E as pessoas iam crendo e se convertendo. E cada vez mais o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, queridos. Naquela época haviam dois braços do judaísmo, chamados os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles zelosos pela lei, a ferro e fogo. Eles queriam que a coisa fosse cumprida conforme estava na lei. Os saduceus, eles já eram um grupo mais light. No entanto, eles eram corruptos, se corromperam, porque eles comiam na mesa dos políticos de Roma. Eles eram uma espécie de políticos corruptos. Eles entravam na articulação política e eles ali se corrompiam, ou seja, matavam os judeus a longo prazo. Enquanto que os fariseus eram contra o cristianismo, os saduceus, eles já eram mais light, mas matavam os cristãos a longo prazo pelas pesadas leis que eram impostas por Roma. Esse era o contexto daquela época em que o cristianismo pegava embalo, pegava pedalo. Naquela época as coisas estavam acontecendo desse jeito. E o Evangelho, a Bíblia diz que ele crescia muito. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, queridos.
2000 anos atrás, mas parece que nós estamos contando um fato que aconteceu recentemente. Em meio a toda essa situação, aparece um cara chamado Simon, o mágico. Ele vendo ali as proezas dos discípulos, ele chega até a entregar a vida dele para Cristo. Vendo Filipe, vendo João, vendo Pedro ali trabalhando, pregando, anunciando o Evangelho, a Bíblia diz que Simon, ele se converte. Ele resolve aderir ao cristianismo. Mas Simon era mágico. Simon, a Bíblia diz que ele era um ilusionista, era um mago, uma espécie de encantador de circo, como se fosse nos dias de hoje. E com isso ele conseguia atrair uma multidão de pessoas com essa conversa fiada de que ele tinha um poder sobrenatural. Ocorre que quando Simon viu Pedro e João impondo as mãos sobre aquelas pessoas e os espíritos imundos, ele saiu e aquelas pessoas gritavam e muitos eram batizados. Simon disse: eu quero aprender esse truque, esse aí eu não sei não, esse aí é novo. Esse é novo, eu não estou com ele aqui na minha caderneta. Como é que vocês fazem? E aí os discípulos, Pedro então vai chegar mais duro com o Simon e vai dizer: rapaz, tu é um perverso, que o teu dinheiro que tu queira nos comprar, ele sirva para a tua perdição, porque tu tenta comprar coisa que tu não conhece, tu nem imagina o que pode ser, e tu leva essa questão como se fosse algo que pudesse ser comprado. Então que o teu dinheiro, ele sirva contigo para a tua morte, para o teu destino aí, que tu se desgrace com esse teu dinheiro aí, porque tu não tem parte conosco nesse ministério. E te digo mais, Pedro era um cara muito duro. Pedro disse: te digo mais, ora a Deus, para que passe no teu coração esse desejo desgraçado, e que Deus venha a ter misericórdia de ti, porque se ele não tiver, tu está queimado. A Bíblia diz que Simon sentiu um temor e disse: não faça isso. Orem vocês por mim, já que eu cometi esse pecado tão grande. Eu não quero encarar essa parada não. Que vocês orem e que a tua ira, Pedro, que as tuas palavras, elas possam se afastar de mim. Queridos, esse fato aconteceu, vou voltar a dizer, há 2000 anos atrás. Mas ele é como se fosse recentemente. Isso parece uma notícia da revista Veja da semana passada. Hoje, nós vemos aí as milhares, muitas pessoas se aproveitando de um povo. Ele deita e rola, se aproveita em cima de um apelo religioso. Nós estávamos até conversando isso agora há pouco ali atrás. Nós estamos nos aproximando da época das campanhas políticas. Preste atenção. As igrejas, elas são os principais alvos desses Simons da vida. Esse camarada, ele se tornou um ícone tão forte que esse conceito passou a ser um conceito teológico chamado simonia, onde pulgões e aproveitadores, eles se aproveitam de um povo chamado igreja para que eles possam crescer em cima disso. Nós estamos nos aproximando da época das campanhas e vai ser muito comum você ver aí uma correria de gente aí atrás, e cada um com uma ideia mais sensacional do que a de Simon aqui. Cada um tem uma ideia: poxa, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, vocês vão crescer, vão explodir, vai ser assim, assado e tal, e chega a balançar o coração do indivíduo. Por que isso, queridos?
Porque o ser humano, ele não muda, cara. O ser humano, ele não se converte. Carne, ela não se converte. Carne não se converte. A gente tem que aprender isso. Enquanto o caboclo é carne, ele está propenso ali a pisar ainda na coisa errada, porque carne, ela não se converte, querido. Para se converter, a Bíblia diz que tem que haver uma luta muito grande ali. O espírito, ele tem que ser mais forte do que a carne, mas carne não se converte. Então o que que acontece? Vai aparecer muitas pessoas. Vão aparecer aí uma quantidade enorme de pessoas com promessas muito maiores do que essas promessas que o mágico Simon fazia. E é preciso que nós tenhamos o quê, queridos? Que nós tenhamos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, que nós tenhamos o temor do Senhor, para que nós não venhamos a cair como fez esse camarada aqui. Como Paulo vai repreender ele duramente. Não, tu está confundindo as coisas. Tu está confundindo a secularidade com a espiritualidade. E essas coisas, elas não podem se misturar. Então, Pedro vai bater duro nessa questão, queridos. E isso é para que nós hoje, depois de 2000 anos, venhamos a nos despertar. Porque a nossa mente, ela não pode ser aquela mente lá da lama. Alguém vai chegar, vai te acariciar, vai te elogiar, vai te levantar a bola e vai dizer, cara, esse cara é um evangélico. Esse cara tem muito para me oferecer lá num reduto dele, e eu vou crescer ali. E ali eu vou fazer meu nome. E depois que eu ganhar, ele está despachado, porque ele já pegou a grana dele e acabou. Eu não devo mais nada para esse indivíduo. Não, França, mas as outras igrejas, elas pensam diferente. Com certeza, existe aí uma quantidade enorme de igrejas que eu nem sei se a gente pode chamar de igrejas, ou se é uma vertente de um partido político. Não sei se nós podemos chamar isso de igreja. Eu estou mais para chamar de uma vertente de um clube político do que propriamente de uma igreja. Que aqui Pedro vai deixar bem claro para a gente, queridos, essas coisas, elas não podem se misturar. E nós somos muito sensíveis a esse tipo de coisa. Qualquer um camarada, ele vai te elogiar. E outra coisa, você tem que ter um caráter de dizer, olha, eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo com esse tipo de coisa, porque a Bíblia, ela é clara a respeito dessas coisas. Isso é coisa velha, não é coisa nova. Se fosse coisa nova, você poderia dizer, mas é uma coisa nova, nós estamos analisando. Não, isso é 2000 anos, são 2000 anos de história, queridos, e o homem não mudou nada. Mas ainda tem aquele cara que ele se acovarda e diz, olha, é porque o pastor não concorda. Papo furado, o negócio de o pastor não concorda. Naquele dia que o Senhor te chamar, tu não vai dizer, é porque o pastor não concordou, Senhor. Não, cara, tu tem que ter personalidade. Tem que dizer, olha, eu não concordo porque a Bíblia diz isso aqui, ó. Já apareceu lá no passado um mágico chamado Simon, já apareceu fulano de tal, cicrano, e a Bíblia está cheia de exemplos. Os saduceus comiam nas mesas dos políticos, se acabaram, eles. Então nós não concordamos, eu não concordo, você não concorda, e você tem que ser uma pessoa firme nas suas decisões. Pastor, mas aí não vai votar? Vai, todo mundo vai votar e você é obrigado a votar. Vá lá, marque o seu voto, registre o seu voto, veja lá em quem você vai votar, observe lá quem é a pessoa que você acha, analise bem, siga lá a cartilha do Tribunal Eleitoral, siga lá aqueles passos que ele recomenda, está ótimo. Que não dá, queridos, é para você estar acariciando
um indivíduo inescrupuloso que tenta te usar como um cristão para crescer nas tuas costas. Isso não funciona. E tem muitos ainda que eles vão mais longe, eles colocam lá o nome, deputado fulano de tal, pastor fulano de tal. Não. Não, queridos, não funciona não. O pastor foi chamado para pastorear, não foi chamado para estar nessa parada não. Ali é um rótulo nefasto e que vem até a envergonhar as demais igrejas, querido. Pastor, mas eu como cidadão pode, faça lá o seu serviço com ele e fique à vontade. O que você não pode é querer envolver a tua comunidade com esse papo de cara é irmão. E vem uns que o cara nunca pensou na igreja, ele chega lá, joga um cigarro, dá uma arrumada na gravata e diz: pastor, tá aqui o irmão, chegou agora e vai dar uma palavra. Ele não tem nada, querido, de palavra, que ele quer te corromper também, que ele quer te levar, e se possível ele te puxa, né? E você tem que ter pulso forte, querido, para dizer: não, cara, eu não concordo com esse tipo de coisa aqui, não. Concordo que tu se candidate, que tu faça a tua política legal, que tu possa fazer lá a tua campanha, mas tu não pode usar, cara, nome de igreja, estrutura eclesiástica para querer crescer, que isso é até crime no Brasil. Ainda que tu encontre aí uma série de igrejas, a gente sabe que tem, onde lá o bispo é o candidato, o pastor é o candidato, a galera toda são cabos eleitorais e por aí vai, mas isso é clube, cara, isso não é igreja. Aí vem aquela palavra de Pedro que diz: olha, pega o teu dinheiro e que esse dinheiro sirva de maldição para ti e te acaba com ele para lá. E ora a Deus, porque quem sabe Deus, ele venha a te perdoar. Quem sabe, Pedro ainda foi mais duro, quem sabe Deus venha a te perdoar. Simon, ele deu aquele supapão e disse: é verdade, eu estou longe dessa parada e quero que vocês orem, porque eu estou me sentindo muito pequenininho aqui. Então, queridos, a palavra é essa de Pedro, o exortador, o camarada que parece até muito duro, mas é uma realidade. Muitas vezes nós deixamos de crescer, porque nós nos enveredamos por um outro caminho, e não foi esse caminho que o Senhor nos chamou. Atos 8, ele começa com um argumento totalmente diferente. Ele diz que o povo vivia uma perseguição muito grande, e no meio da perseguição, a igreja crescia, porque havia ali o que? Evangelismo, pregação. O cara não estava ligado no cara que vai ser candidato, ele estava ligado em ganhar uma pessoa para Jesus, fazer uma diferença. Essa era a finalidade. A Bíblia diz que enquanto o Saulo, ele entrava nas casas e arrastava as pessoas, Filipe descia Samaria e descia anunciando a palavra do Senhor. E enquanto ele anunciava essa palavra, as pessoas iam se convertendo, ouvindo e entendendo a mensagem. E o Senhor ia dando crescimento àquela igreja, e eram aos milhares que se convertiam. O problema é que a gente parece que esqueceu da coisa. E todo ano é a mesma lombra, é a mesma situação. Todo ano é a mesma coisa, que é um monte de pulgão se aproveitando de situações, de pessoas muitas vezes inocentes, e aí ele vem com aquele papo macio e dele e tal. E o cara diz: o que é aquilo ali? Ali é uma célula? Não, ali não é uma célula não, ali é uma reunião política. Mas ali não era uma célula? Agora mudou, pastor, ali é uma reunião política. Ou seja, você está sendo sugado, cara, por um sistema aí que corrompe, estão cozinhando a mente. E nós precisamos pular fora dessa situação, porque convites não vão faltar. Alguém não vai chegar contigo e te
levantar por conta dos teus belos olhos verdes, não. Ele quer alguma coisa, cara. Então abre a tua mente, abre aí o teu entendimento, abre o teu olho, abre os olhos e diz o que esse cara quer, o que esse pulgão está querendo, qual é a situação, e vai repreendendo, cara. Faça como o apóstolo Pedro, vá repreendendo a situação. E nós estamos falando isso para vocês porque nós já estamos sentindo aí a cidade já fervendo, numa correria desenfreada, e esses camaradas não têm nenhum respeito com ninguém, querem saber. É necessário que você reaja a essa situação. Alguém vai te convidar, olha, tem um negócio ali, um coffee break, vai cair uma parada para nós, e você está lá. Esse papo é o papo mais antigo do mundo, meus irmãos. Não se venda por um prato de lentilha. Não sei se vocês conhecem a história do prato de lentilha, mas um dia um homem se vendeu por um prato de lentilha e ele pagou um preço muito alto. É época de você acordar e pensar, eu tenho uma missão preciosa. O Senhor me colocou nesse local. Talvez o Senhor tenha me trazido de longe para que eu pudesse aqui exercer a pregação, exercer a misericórdia com o irmão, exercer ali ao evangelismo. Talvez a tua missão seja essa, né? Talvez o Senhor tenha te trazido de longe para cá para te levar uma palavra para o teu irmão, para te poder refletir um pouquinho e mudar de vida. Dizer, olha, aqui eu mudei, aqui eu aprendi. Às vezes nós começamos a orar e nos perguntamos, Senhor, por quê? Por quê? Não é por quê, é para quê? A regra muda, a lógica muda. Para quê, Senhor? Não é por quê. Porque é vitimismo, e para quê é qualidade, queridos. Senhor, qual é o objetivo? Quem é que o Senhor quer que eu vá evangelizar? Quem é que o Senhor quer que eu vá levar uma palavra para ele? Quem é a pessoa que está precisando, Deus, de uma oração, que está num leito ali de morte? Quem é que está numa rede ali há muitos anos? Quem é a pessoa, Senhor? O Senhor não me trouxe aqui por acaso. Se o Senhor me colocou aqui, é porque o Senhor tem propósitos para outras pessoas. E o Senhor quer me usar. É assim que funciona, queridos. Mas nós hoje queremos inverter a lógica. A gente não, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui é porque o Senhor quer me fazer um grande homem, eu vou explodir e tal. Não, não é isso, cara. Não está tudo errado. A lógica não é essa. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte, presta atenção, o mesmo Paulo que arrastava lá os cristãos, hoje já muito batido, ferido, machucado, sofrido, perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido. E Paulo vai dizer, olha, já não vivo mais eu, acabou. Aquele Paulo morreu com Cristo na cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cara, quem dera, oxalá que nós pudéssemos todos os dias abrir as nossas bocas e dizermos, olha, já não vive eu, mas Cristo vive em mim. Esse desejo terrível, desejo carnal, terrível, ele precisa ser amortecido ali. As vaidades, elas precisam descer. E você vai dizer, cara, aquele camarada que vocês conheciam, ele já não existe mais, ele morreu com Cristo lá na cruz. Então, para mim, é indiferente essa parada de o camarada vir querer cozinhar o meu cérebro atrás de um benefício próprio, porque o cérebro que ele quer cozinhar já foi com Cristo. Hoje já tem um novo camarada aqui. Hoje é uma nova mente, é um novo pensamento. Eu já não estou mais nessa vibe aí, não. A minha função, a minha finalidade é anunciar o nome de Cristo.
E mais nada, eu não estou aqui para anunciar nome de deputado, de senador, eu não quero nem saber desses camaradas. A essa turma aí, cuida deles aí o Senhor. Mas nós estamos aqui para uma função mais nobre. A Bíblia diz que os anjos desejaram, mas o Senhor confiou a nós. E a nossa função é anunciar o nome do Senhor Jesus. Independente das circunstâncias, de chuva, de sol, de som, de nudez, a Bíblia diz que independentemente de altura, de largura, de profundidade, de potestade, nada, queridos, vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a sua luz.